bem-vindos a mais um tutorial da Diplomatec. Vamos desenhar as peças do fixador de tubos usando os comandos de criação já aprendidos do Autodesk Inventor. E aí pessoal, já estamos de volta. Vamos planejar o nosso desenho para que eu possa usar então o sketch e fazer a extrusão, mas primeiro eu preciso descobrir algumas medidas fundamentais e importantes que tem aqui nesse desenho que vai ser necessário usar. Por quê? Porque eu quero trazer para vocês um modelo de sketch que vocês podem usar aí no seu dia a dia, tá bom? Criar um único sketch, tá bom? Com o comando linha, então criar um único, linhas inclinadas, horizontais, verticais, ok? Então vamos lá. Para isso é necessário saber então algumas relações trigonométricas, tá bom? O conceito de Pitágoras, o conceito de trigonometria, tá bom pessoal? Então vamos lá, né? Para esse desenho aqui é necessário então fazer alguns planejamentos. Tá bom? Vocês perceberam que nós não temos algumas medidas, que é essa medida aqui, ó. Nós não temos essa medida. Nós não temos também essa medida, ok? Que é a mesma dessa, ok, pessoal? Obviamente, então, isso vai nos prejudicar, beleza, pessoal? Então, vamos lá para o nosso planejamento desse desenho, calculando, definindo aí algumas medidas. Então, vou criar aqui dentro do conceito de triângulos, né, retângulos e cálculos também para usar o cálculo de trigonometria, beleza? Olha aí, através da figura nós definimos aí um triângulo retângulo, tá bom? Quais são as medidas que eu tenho? Eu tenho essa medida, né, essa altura do triângulo, então eu tenho, vale quanto? Vamos analisar um pouquinho. Se eu tenho aqui a medida de 60 e tenho a medida de 20, então, obviamente, esta medida aqui, ela tem quanto? 20 também, né? Ó, essa altura deste ponto até este ponto, nós temos aí a medida de 20, correto? Que é exatamente a medida do meu triângulo aqui. O cateto do meu triângulo, tá bom? Dentro de um conceito de Pitágoras, nós temos cateto, cateto e também a hipotenusa, tá bom? Agora, dentro de um conceito de trigonometria, importante e fundamental, entra aí também, agora no caso, o ângulo. Quanto que vale, então, este ângulo aqui? Ele vale 40 graus. Por quê? Porque ele está exatamente neste ponto. Observa o nosso desenho. Ok, essa linha, vamos traçar aqui uma linha aqui, ó, neste ponto. Então, qual é esse ângulo aqui? 40 graus. Qual é este ângulo aqui? 40 graus, correto? Você percebeu que sobra aqui, ó, fica um espacinho aqui. Nós precisamos definir também esta medida. Então, vamos lá. Nós temos aqui o conceito de trigonometria. Então, se nós temos aqui um cateto, correto? Vamos chamar isso aqui de A, tá bom? Vamos chamar isso aqui de B, beleza? Então, se nós temos um cateto e nós temos o ângulo, cateto adjacente ao ângulo, correto, pessoal? Cateto adjacente ao ângulo. Então, nós vamos usar aí um cosseno, um seno, tangente. Qual que eu vou usar? Então, eu preciso saber. Obviamente, eu vou ter que usar aqui uma situação dessa, ok? Nós temos um cateto oposto. Oposto a quem? Oposto ao ângulo. Então, o cateto oposto ao ângulo só pode ser esse aqui. Nós temos essa medida? Nós não temos. Então, cateto adjacente, adjacente ao ângulo, correto? Então, nós temos que é essa medida de 20. Hipotenusa nós temos? Nós não temos, correto? Mas nós temos o ângulo? Temos o ângulo, correto, pessoal? Vamos analisar o seno. Temos o cateto oposto? Não. Temos a hipotenusa? Não. Só temos o ângulo, correto? Então, vamos analisar agora o cosseno. Temos o cateto adjacente? Temos. Temos a hipotenusa? Não.
mas nós temos o ângulo. Opa, nós temos dois valores e uma incógnita. Neste caso nós temos duas incógnitas e um valor só, ok? Então vamos analisar então agora a nossa tangente, correto, pessoal? Vamos lá. Eu preciso ter no mínimo dois valores aí, tá bom? Para que eu possa calcular, neste caso aqui, a medida desejada. Então vamos lá. Temos o cateto oposto? Não, nós não temos. Temos o cateto adjacente? Temos. Temos o ângulo? Temos. Então, neste caso pode ser usado. Tanto este caso quanto este caso pode ser usado, ok? Nós vamos usar exatamente a tangente, ok, pessoal? Então vamos lá. Então, tangente aqui, ó, do nosso ângulo, correto? Ele é igual ao cateto oposto. Qual que é o cateto oposto? Eu vou achar a medida B, olha isso, né? Ó. É dividido então pelo cateto adjacente, que é 20, correto, pessoal? Vamos isolar esse termo, correto? Se o 20 ele está dividindo, ele vai passar do outro lado multiplicando. Então, vamos lá, olha só, 20, ok? Multiplicado por tangente de 40 graus, correto? Este ângulo aqui é o nosso 40 graus. Então, vamos lá buscar uma calculadora, correto, pessoal? E eu vou digitar agora aqui 40, ou melhor, né? 40, ok? Tangente, correto, pessoal? Vamos voltar um pouquinho aqui e vamos colocar assim, tangente de 40 graus igual a 0,839. Então, vamos lá. Vocês perceberam? Vamos fazer de novo? Então, eu vou colocar aqui olha aqui o meu tangente, vou clicar aqui, tan 40, correto? Igual a 0,839. Então, eu vou escrever aqui 0,839. 20 multiplicado por 0,839 vai dar quanto? Vamos buscar a nossa calculadora. Então, vamos lá. 0,839 multiplicado por 20, que é igual a, mais um igual aqui, né? Ó, segunda função, 16,78. Então, 16,78, correto? A medida B, esta medida, ela é exatamente esta medida aqui, 16,78. Opa, que legal! Então já descobrimos a nossa medida, ok? Obviamente, então agora eu consigo, se eu tenho a medida B, tenho a medida A, então, obviamente, né, ó, 16,78, eu consigo descobrir aqui a minha medida da hipotenusa, correto, pessoal? Que é a nossa medida H aqui, vamos chamar isso aqui de H. Então, veja bem, olha o que diz o nosso conceito de Pitágoras. Então ele fala assim, que a hipotenusa ao quadrado, ela é igual, correto? A soma dos catetos. Então, A ao quadrado mais B ao quadrado, correto? Então vamos traduzir isso daqui. Eu não posso trabalhar com H ao quadrado, correto? Eu vou ter que transformar isso aqui. Vou ter que pegar este quadrado aqui, ó, essa elevado, e transportar ele para o outro lado da nossa soma, do nosso cálculo, e ele vai como raiz, ok? Então vamos lá, A ao quadrado mais B ao quadrado, correto? Estamos usando um conceito de Pitágoras e estamos usando um conceito de trigonometria, em função do ângulo e agora em função das medidas que eu tenho. Então, vamos ver quanto que vai dar a medida H. Então, eu vou colocar aqui raiz, correto? A, quanto que vale A? 20 ao quadrado, mais B ao quadrado, né? Ó, 16,78 ao quadrado,
vamos usar a nossa calculadora e para calcular isso aí agora, vamos lá. Então, eu vou pegar uma raiz, olha lá pessoal, tá bom? Vou pegar aqui agora, entre parênteses, 20 ao quadrado e vou fechar o parênteses, mais, entre parênteses, 16,78 ao quadrado, vou fechar aqui o nosso parênteses, ok? Então, vou clicar aqui agora em igual, ele vai dar para mim o valor de 26,10. Então, esta medida aqui tem 26,10, ok pessoal? Olha aí, descobrimos H, que é essa medida, descobrimos B, que é essa medida, e temos A, obviamente. Então, vamos lá para a nossa situação. Vou fazer isso aqui em verde, beleza? Qual é exatamente esta medida aqui, olha? 40, olha isso agora, né? Ó, temos a medida de 40. E essa medida aqui, quanto que é? Não é igual ao outro triângulo? Então, nós temos aqui quanto? 16,40, não, 78, correto? 78. Então, vamos lá para a nossa situação agora. Olha isso, qual é esta medida aqui, ó, que eu preciso dela, correto? Então, vamos lá para a nossa calculadora. Então, eu vou dar aqui vou zerar os valores. Então, vamos lá, 40 menos, entre parênteses, 16,78 vezes 2, ok? Fechar parênteses. Então, nós vamos ter aí uma medida de 6,44. Esta medida aqui, ó, é de 6,44. Essas definições, elas são fundamentais para a nossa condição, para o nossa situação, dependendo do uso dos comandos que eu vou fazer, vou usar. Então é necessário calcular. O técnico, o projetista, o desenhista, ele tem que ter em mãos toda esta situação, tem que ter a certeza e o conhecimento em relação a todas essas medidas, para que ele tenha certeza e ele tenha também uma resposta caso venha a haver uma questão. Pessoal, sendo assim, definimos essas medidas. Obviamente, nós vamos então para o nosso CAD agora. Pessoal, até mais. Tchau, tchau. Vamos para o nosso exercício. Estamos aqui no ambiente já do Inventor, ok? Então eu vou vir aqui no meu novo, tá bom? Ele vai abrir essa janela para mim e eu vou pegar exatamente aqui o meu, dentro dos meus templates, métrico, ok? E o standard milímetro, tá bom? E então vou aqui na minha criação, vou criar este ambiente para mim, ok? Para que eu possa fazer o desenho planejado então. Então ele vai abrir para mim esta tela, ok? Que é o ambiente aí 3D, ok? Mas você sabe que todo desenho 3D ele parte exatamente do 2D. Então vamos lá para a nossa tela inicial, correto? Olha aí, né? Depois que ele carregou tudo isso, então eu vou aqui habilitar os comandos para que eu possa usar, ok? Então vamos lá, né? Eu vou clicar aqui no 2D Sketch, ele vai abrir para mim agora os planos. Em qual plano eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar nesse aqui, XY Plane, ok? Ele vai abrir para mim o 2D, é aquilo que eu falei, né? Todo desenho 3D, ele parte exatamente do 2D. Então, vou trabalhar com vocês agora, vou desenhar todo o meu sketch, tá bom?
ok? Num perfil, numa condição única, então tem que prestar muita atenção. Poderia usar outros comandos, mas eu vou fazer isso para poder trabalhar com vocês, para vocês perceberem uma diferença, uma opção aí no uso. Então, vou clicar aqui no meu ponto inicial, arrastou, digitou Enter, ok? Então, vamos lá, vocês viram lá o planejamento do nosso desenho, e agora eu vou desenhar a linha inclinada. Para toda e qualquer linha inclinada, então eu vou começar assim, arroba, olha lá o que aconteceu na minha tela, tá bom? Arroba a dimensão 26.10, tab, ok? Veja que agora eu tenho que prestar atenção. Em relação a horizontal, nossa, aqui é 0, vocês estão percebendo lá na barra de texto aí, próximo da nossa linha, está escrito 0,00 deg, correto? Então, conforme eu vou aumentando agora, abrindo este ângulo, o ângulo está acontecendo, correto, pessoal? Então, eu preciso prestar atenção nessa situação minha aí, ok? Então, vamos lá, né? Qual que é o ângulo? Em relação a x, ele é 40 graus, correto? Agora veja bem, o ângulo lá no nosso desenho ele está colocado em relação a y, ok? Em relação à nossa vertical. Então, em relação à nossa vertical, o ângulo ele é 50, porque olha só, 90 menos 40 sobra quanto? 50. Então, eu vou colocar aqui, digitar 50, Enter. Correto, pessoal? Então, vamos lá. Agora, eu vou alinhar e vou digitar, conforme nosso cálculo, 6,44. Correto? Enter. E agora, eu vou descer de novo aqui, formando a nossa linha inclinada. Veja bem, em relação a esse ponto, eu vou inclinar quanto? Vamos lá, né? Se é uma linha inclinada, arroba 26.10, ok? Tab, agora vamos para o nosso ângulo. Agora, em relação a esse ponto, vocês estão percebendo lá que é 0,00. Então, qual é o ângulo que eu preciso deixar? Veja bem, o ângulo está cotado em relação a y, a vertical, que é 90 graus, correto? Então, 90 graus, ok? Então, eu preciso deixar quanto aqui, na verdade, né? Em relação à nossa condição 0, eu preciso deixar quanto aqui? 50. Então, vou digitar aqui 50 e vou teclar Enter, correto? Por quê, pessoal? Olha só, né? Ó, em relação à vertical, eu quero 40. Olha o nosso triângulo formado aí, né? O ângulo aqui é 40 graus, ó, daqui até aqui, 40 graus. Então, até este ponto, o ângulo formado aqui, ele é quanto? 50 graus. Por quê? Porque deste ponto para este ponto, ele é 90 graus. Se o ângulo aqui é 40, o restante que sobra é 50. Correto? Então, vamos lá. Alinhou, digitou 10, Enter. Tá bom? Alinhou, digitou 24, Enter. Alinhou, digitou 6, Enter. Alinhou 12, Enter. Alinhou 6, Enter. Alinhou 24, Enter. Correto, pessoal? Vocês estão acompanhando? Alinhou 10, Enter. Agora vem uma linha, mais uma vez, uma linha inclinada. Então, toda e qualquer linha inclinada, arroba, correto? Arroba 26.10, conforme o planejamento do nosso desenho. Tab, agora qual é o ângulo? Em relação à nossa horizontal, que é 180, olha lá, em relação à horizontal. Veja que a cota do nosso desenho, ela está pedindo em relação à vertical. Entenderam esta questão? Então, vamos lá. Em relação a esse ponto, eu vou colocar quanto aqui? Olha só, 180 menos 50, correto? Porque na vertical ele está pedindo 40, então em relação à nossa horizontal é 50. Vocês entenderam? Por quê? Porque relacionando horizontal e vertical é 90. Se em relação à vertical ele está pedindo uma cota de 40,
Em relação a x, que é a nossa horizontal, só pode sobrar o 150. Então, 180 menos 50, correto? Vai sobrar quanto? 130. Então, 130, Enter. Beleza, pessoal? Então, agora aqui, 6.44, Enter. Beleza? Agora vamos lá de novo, correto? Se é uma linha inclinada, arroba 26.10, que é o nosso planejamento, correto? Tab, agora qual que é o ângulo? E novamente, em relação à nossa vertical, eu tenho 40, então 90, olha só, 90 mais 40, que vai dar quanto? 130, ok? Agora, em relação a x, 180 menos 50, ok? 130. Ok, pessoal? Perceberam? Agora, alinhou aqui, digitou 10, Enter. Vamos descer aqui 24, Enter. Vamos alinhar isso daqui, 6, Enter. Descendo 12, Enter. Agora aqui, 6, Enter. E vamos descer aqui, obviamente, né, ó, é só fixar agora aqui, mas vamos digitar, tá bom? Alinhou, digitou, Enter, beleza? Para liberar o mouse agora, mais um Enter. Aqui está o nosso desenho. Pessoal, é óbvio que em relação às casas, a precisão, a casa decimal que eu estou usando, que são duas, tá bom? Então, é óbvio que pode ter alguma modificação. Exemplo, né? Ó, se deste ponto até esse ponto eu preciso de uma medida de 40, devido às casas decimais que eu estou usando, 26.10, né? Duas casas decimais, então pode ser que haja alguma diferença aí nessas medidas, correto? Entender essa questão? Então, pode ser que aconteça exatamente aí alguma diferença. Olha aí, né? 80 graus, correto? E aqui também está 80 graus. Tudo conforme as medidas que nós estamos usando. Beleza? Então, tá aí, pessoal. Esta é a questão. Feito isto, feito o meu desenho, eu só vou agora extrudar ele agora, tá bom? Então, eu vou dar um Finish Sketch aqui, ó, correto? E vou, obviamente, extrudar ele agora. Com quanto? Vou extrudar ele com 120 milímetros, correto, pessoal? 120 milímetros, beleza? Olha lá, né? Então, vou dar um OK e ele vai acontecer para mim aqui, correto? Eu posso trabalhar em cima dos materiais agora, correto? Se você percebeu aqui, nesse genérico, aqui eu tenho exatamente o material de construção. Nesse diffus, nós temos aqui o acabamento dessa peça, correto? Eu normalmente gosto de trabalhar dentro das propriedades. Então eu venho aqui na parte física, genérico, e vou alterar isso aqui para o meu aço carbono, ok? Então eu vou dar um aplicar e fechar. Então isso aí vai acontecer automaticamente aqui no meu material. Beleza, pessoal? Então eu posso fazer até um acabamento aqui, né? Eu posso selecionar aqui as minhas, o que eu quero como acabamento. Olha só isso, né? Então eu posso selecionar esses pontos e então selecionar aqui um acabamento. Vamos fazer aqui um acabamento como, deixa eu dar uma olhada, olha aqui, ó, vou usar esse daqui só para mostrar para vocês. Então vou usar o que aqui? Vamos ver. Vou usar aqui um cromo polido, ok? Então tá aí, olha aí, né? Em relação a esta face ela tá polida, ok? Falta fazer aqui, pessoal, o furo roscado, tá bom? Conforme o nosso desenho lá, M6 por 20, tá bom?
Então, pessoal, vamos lá, vamos fazer o furo aqui, correto? Um furo roscado M6 por 20. Então, vou clicar aqui na face e vou no meu 2D Sketch, ok? Então, ele vai abrir para mim esta situação, vai criar para mim essa situação. Vou pegar aqui o meu círculo, vou posicionar ele para depois ajustar com um diâmetro de 6, ok? Neste caso, ele é importante, tá bom? Definir, por quê? Porque eu vou colocar aqui uma imagem de rosca, ok? Então, o furo tem que ser exatamente. Em relação a este ponto, a esta face, ele vai ter 30, ok? Em relação a esta face, então ele vai ter 30, ok, pessoal? Vou dar um Finish Sketch e vou furar então esse cara, tá bom? Alterando ele nessa situação, não sei se vocês conseguem enxergar aí, mas está assim. Então, vou dar um OK, olha aí, né? Ó, ele ficou desta forma. Então, eu vou fazer um chanfro aqui, ó, de 1 milímetro, tá bom? Para fazer um acabamento, vou alterar isso aqui para exatamente um acabamento aqui de... vamos ver aqui, de cromo, beleza? Cromo, bom? E agora, pessoal, antes de aplicar a imagem de rosca, eu já vou fazer aqui o furo do outro lado. Vou clicar aqui na face e 2D Sketch. Ele vai abrir para mim essa situação. Então, eu vou pegar aqui o furo, tá bom? Olha só, o fato de posicionar, né, trazer ele aqui, ele já projeta para mim o furo lá da outra face nesta face, ok? Então, clicou e vou dimensionar 8, beleza? Vou dar um Finish Sketch, já está colocado ali, tudo jóia. Então, vou extrudar esse furo, tá bom? Criando este furo agora aqui, um corte, beleza? Com 100 milímetros, ok? Então, vou fazer aqui também um chanfro, aplicar, beleza? Vou alterar o acabamento deste furo para também cromo polido, ok? Tá lá, beleza? Agora você vai perceber, né? Vou mostrar aqui para você como é que ficou. Você vai perceber lá que uma parte do furo é rosca, a outra parte não. Olha lá no fundo, né? Bom, então tá aí, né? Beleza? Então é isso daí. Vou aplicar agora a imagem de rosca exatamente neste furo, tá bom? Então eu vou clicar aqui, vai abrir para mim esta janela. Então o fato de aproximar aqui do círculo, né, da aresta, tá bom? Da face aqui, ó, eu vou clicar, tá bom? Ele vai indicar para mim, ele vai mostrar para mim que este furo agora ele tem uma medida de 6, ok? Então ele vai aparecer para mim agora a imagem de rosca. Se vocês perceberam, já está aparecendo aqui, ó, tá bom? Ok? Neste ponto aqui, tá bom? Essa imagem de rosca, ela acontece em função do diâmetro que ele vai identificar. Se então a rosca é de 6, automaticamente o passo já acontece, ok? Já é só uma imagem, pessoal. Mas se eu quero especificar, então eu posso vir aqui, olha só, né? Eu posso especificar, eu quero uma rosca do tipo NPT, eu quero uma rosca DIN, eu quero uma rosca ISO, eu quero uma rosca desse tipo, correto? Então o fato de você dimensionar diâmetro de 6, automaticamente ele já vai mostrar aqui, olha aí, né, ó, é uma rosca M6 por um passo de 1 milímetro. Então o acabamento, a precisão dessa rosca é de 6H, ok? Então tá tudo aqui, ó, uma rosca métrica, tá bom? Então, se eu quero alterar esta situação, eu venho aqui, ó, e vou colocar uma profundidade de 20, beleza? Tá bom? Olha aí, né? Estava 10 antes e eu alterei isso aqui para 20, ok? E vou dar um aplicar aqui, e então vai acontecer automaticamente, ok, pessoal? Então, está aí, né? O furo, tá bom? Passante. E aqui nesse perfil rosca M6, ok? Todos entenderam? Então é isso aí, pessoal, até mais, tchau, tchau.